Sejam todos bem-vindos, meu nome é Rudimar, sou professor da disciplina Profetas Menores. Conforme já relatado no vídeo anterior, as designações Profetas Menores não está relacionado à qualidade e autoridade dos livros, mas sim à quantidade de material utilizado em sua composição. Neste vídeo estaremos falando sobre o profeta Oséias. Deus levantou o profeta Oséias para profetizar para o reino do norte, ou seja, Israel, mas sua mensagem também serviu para o reino do sul, Judá. Temos a conhecida história sobre seu casamento com uma mulher adúltera. O significado do nome Oséias quer dizer salvação, é o mesmo significado de Josué e Jesus. Vamos dar início à nossa aula falando sobre o contexto histórico. Depois de reinar por 40 anos sobre Israel, Salomão morreu e seu filho Roboão o sucedeu. Por causa do seu pecado e de seu afastamento de Deus, o reino foi dividido, e somente a tribo de Judá e Benjamim continuaria a ser liderada pela dinastia davídica. As demais tribos de Israel, reino do norte, se rebelaram contra o seu sucessor e elegeram outro rei para si. Logo após a morte de Salomão, a profecia havia se estabelecido. Conforme Deus havia anunciado, o reino do norte ficou com Jeroboão e o reino do sul ficou com Roboão, filho de Salomão. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel, reino do norte, ficando com 10 tribos. Ele havia sido servo de Salomão e assumiu o reino logo após a sua morte. Roboão, filho de Salomão, ficou sendo o primeiro rei de Judá, reino do sul, ficando com as tribos de Judá e Benjamim. Jeroboão, rei de Israel, edificou santuários em Dan e Betel para rivalizarem com o templo de Jerusalém, reino do sul, onde colocou 2 bezerros de ouro. Com isso incentivou o povo à idolatria e ao sincretismo religioso em Israel. Durante o reinado de Jeroboão II, Israel estava desfrutando tanto de paz política como de prosperidade material. Porém, juntamente com a corrupção moral e a forte decadência espiritual, aonde levou Amós e mais tarde Oséias a pregarem contra esta situação. Após a morte de Jeroboão II, em aproximadamente 753 a.C., no entanto, prevaleceu a anarquia e Israel declinou até que fosse derrotada pela Síria. O profeta Oséias atuou no final do reinado de Jeroboão II e a queda de Samaria, em aproximadamente 750 a 722 a.C. Foi um período sombrio para Israel, onde a nação foi conquistada pelo Império Assírio, 4 reis assassinados, além de corrupção moral e decadência espiritual. Ao lermos o livro de Oséias, percebemos que seu pai se chama Beeri e que Deus instrui Oséias a casar com uma prostituta chamada Gomer. Ela tem 3 filhos. Primeiro filho, Jezreel, Deus semeia. Segundo é uma filha chamada Loruama, não amada. E o terceiro filho, Eloami, não meu povo. Do capítulo 1 ao capítulo 3 está relacionada à família de Oséias, onde a mensagem é a infidelidade, o castigo e a restauração da esposa de Oséias. Do capítulo 4 ao capítulo 14 está relacionado ao povo de Israel, ao seu juízo e à sua restauração. É possível afirmar que a mensagem central do livro de Oséias é o amor imutável de Deus, pois apesar de estar sendo traído pelo povo, o qual merecia o castigo, ainda apresenta oportunidades para que o povo se arrependa, demonstrando estar pronto para perdoar e reatar o relacionamento. Contudo, não se pode deixar de observar que a sua pregação também traz com clareza os seguintes assuntos: graça, pecado, arrependimento, de uma maneira bastante profunda, a questão do conhecimento de Deus. Para o profeta, a falha que levou o povo à situação de calamidade na qual se encontrava foi a falta do conhecimento a respeito de Deus. Cristo em Oséias. Oséias retrata o relacionamento do marido fiel, Deus e Oséias, com sua esposa infiel, Israel e Gomer. A presença de Cristo permeia o livro como redentor e amante do seu povo, assim como Oséias agiu como redentor de sua esposa Gomer. Oséias também retrata a posição de Cristo como salvador de seu povo. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador.
Oséias capítulo 13, versículo 4. No livro de Oséias, percebemos o relacionamento entre a esposa infiel e o marido fiel. Deus mostra seu amor incondicional ao seu povo. O anúncio do juízo divino, a promessa de restauração, ou seja, do pecado à redenção. Na próxima aula falaremos sobre o livro de Joel. Fiquem na paz e Deus os abençoe.